Então vamos lá. Os lobos frontais que trabalham com o terceiro andar da casa mental, né? E onde nós colocamos os ideais e as metas que queremos atingir. Bom, então, uma breve história do conhecimento do lobo frontal e dessa interação com a mente. As primeiras notícias que a história conta não focalizavam diretamente o lobo frontal. Por exemplo, Hipócrates, considerado o pai da medicina, século V antes de Cristo, ele já falava: o cérebro é o órgão mais poderoso do corpo humano, sendo, além do mais, o intérprete da consciência. Olha que coisa bonita, né? Já se sabia que o cérebro tinha a ver com isso. Também Galeno, Galeno de Pérgamo, médico e filósofo romano de origem grega, século II. A anatomia ministrada por Galeno, ela teve vigência durante mais de 1000 anos, com vários erros, porque naquela época ele tinha dificuldade de dissecar corpos humanos, por questões religiosas, ele dissecava animais. Então, algumas coisas, características dos animais, foram transmitidas como sendo válidas para a anatomia humana, e não eram, né? Mas depois, com o tempo, a própria história foi corrigindo. Então, ele já defendia que o cérebro tinha uma função mental. Ele era criador da chamada doutrina ventricular. O que quer dizer isso? Espera um pouquinho, já chego lá. Pronto. Ele achava que os ventrículos cerebrais, que são as cavidades, uma do ventrículo do hemisfério direito, outra do hemisfério esquerdo, e o terceiro é do nível talâmico, esses ventrículos que contêm líquor é que tinham assim o substrato da mente. Então a atuação da mente sobre o cérebro se fazia através dessa parte líquida, né? Porque ele dizia: os 3 ventrículos cerebrais são regiões puras que representavam a Santíssima Trindade. É impressionante como nos tempos mais antigos tinha grande influência religiosa em cima do conhecimento, né, que nem podia ser chamado ainda de ciência. Então, Galeno era defensor da chamada doutrina ventricular. Também Leonardo da Vinci, aí a gente já pega final do século XV e começo do XVI, ele também nos seus desenhos, olha aqui ele mostrando os ventrículos, tá vendo? Olha, certamente ele era adepto ou ele achava interessante a doutrina ventricular do Galeno, né, e uma coisa interessante nos escritos dele, eu encontrei que assim, ele era canhoto, e tudo que ele escrevia era espelhado da direita para a esquerda, né? Um dado interessante aí da biografia de Leonardo da Vinci. Bom, e nós estamos aí no século XV, tinha-se o hábito das pessoas que tinham algum distúrbio mental acharem que era por conta de uma pedra da loucura. O que era a pedra da loucura? Nada mais era do que a pineal. A pineal, ela sofre processo de mineralização e certamente quando se dissecava um encéfalo desse, via aquela coisa que parecia uma pedrinha. Então eles falavam: é a pedra da loucura. Então existia um procedimento religioso somado com conhecimento. Então o indivíduo aqui que era o físico, né? Os médicos antigamente eram chamados de físicos, com assistência religiosa, faziam esse procedimento. Esse quadro, segundo a Biblioteca Científica Life, ele é do pintor italiano Hieronymus Bosch, retrata a concepção medieval que supunha loucura por conta de uma pedra no cérebro, né? E que a gente está interpretando como sendo a glândula pineal mineralizada. Cada coisa não que se fazia, meu Deus. Bom, então vamos lá. E também na final do século XVIII até meados do século XIX, uma teoria que teve grande aceitação foi a chamada teoria frenológica, de frenos-mente, né? Criada por Gall e colaboradores. Então, o que ele fazia? Ele se baseava nas bossas da superfície craniana. Bossa em anatomia significa elevação. Então, vocês passem a mão na sua cabeça
Por exemplo, eu tenho uma elevação aqui. Então, ele examinava a cabeça das pessoas e aí ele ia conversando e percebia que a pessoa, por exemplo, era muito patriota. Então, a pessoa tinha uma elevação aqui, então ele punha ela no mapa dele. A área cerebral do patriotismo, a área cerebral do celibatarismo, a área cerebral do amor ao vinho, e assim foi, né? Tinha área para tudo. Então, olha esse mapa aqui, de 1848, olha, tem tudo quanto é função possível com análise das bossas, das saliências aqui da nossa calota craniana, né? Essa teoria do Gall, ela foi importante porque ela conseguiu chamar a atenção das pessoas que existe uma relação entre algumas áreas cerebrais e algumas funções, né? A coisa tem que ser vista com muito cuidado, mas essa coisa realmente existe, né? Bom, quando é que essa coisa da interação cérebro-mente, ela foi focada no lobo frontal? Passou-se de ver o cérebro como um todo e falou, não, é aqui, a mente, a consciência, o espírito vai se ligar, é aqui, no lobo frontal. Então, a coisa começa lá, meados do século XIX, mas esse meados do século XIX também tem história, não é? Nossa, meu Deus, tem uma publicação de uma autora que ela faz, ela põe Darwin e Kardec, um diálogo possível. E ela começa a apresentação do livro dizendo assim, em meados do século XIX, a cultura europeia sofreu 2 grandes abalos. Um lá na Inglaterra, pela publicação da Origem das Espécies de Darwin, e outro abalo na França com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E por aí ela vai, né? Então, nada mais do que meados do século XIX, também começa a história do conhecimento do lobo frontal. Então, o que acontece? Nós estamos lá no município de New England, nordeste dos Estados Unidos, e tem uma empresa que vai fazer uma estrada de ferro. E eles contratam uma pessoa, um moço de 25 anos, Phineas Gage, era um cara assim, líder, ele era muito responsável e tudo, e a função dele e da sua equipe, que era de umas 10 pessoas, era ir à frente dinamitando pedras que tinha pelo caminho onde iam ser assentados os trilhos. Bem, então o que ele fazia? Ele mandou construir uma haste de metal de 1 metro de tamanho e com uma ponta, por quê? Ele chegava na pedra que tinha que ser dinamitada, virava a ponta para baixo, batia, fazia um buraquinho, aí ele virava para cima, pedia para alguém pôr a pólvora, dava o sinal, ele socava um pouquinho ali, se afastava e explodia a pedra. Um dia alguém falou alguma coisa e ele se distraiu, e em vez de ele virar a ponta para baixo, ele virou a ponta para cima, e alguém soltou a explosão. Essa barra de ferro de 1 metro de tamanho, de 6 quilos, atravessou o crânio dele, a cabeça dele, destruiu o olho esquerdo e saiu aqui pelo meio das 2 áreas pré-frontais. Ele ficou com a parte óssea erguida assim, ele estava numa vila, num lugar de estrada, levaram ele de carroça para a vila, o médico lá da cidade tratou dele, e controlou a infecção e ele sobreviveu, apesar de ter sido um desastre assim horroroso, né? E depois, passados uns 2 meses, o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer, Gage não é mais Gage. Recomendavam até às senhoras e senhoritas que não lhe dirigissem a palavra, porque antes ele era responsável, líder da equipe, ele virou um debochado, só falava bobagem. Ou seja, como foram destruídas as 2 áreas pré-frontais, ele perdeu a censura, né? O que acontece às vezes com pessoas que vão ficando com o lobo frontal desidratado e começam a ter palavras e gestos às vezes inadequados, né? Então é perda da censura, que também é trabalho do lobo frontal. Então, essa figura que eu estou mostrando para vocês é uma reconstrução feita em computador pela doutora Hannah Damasio, está lá no museu da Harvard Medical School, lá nos Estados Unidos. Então, é um modelo que ela criou em computação em virtude da narrativa da lesão que o Gage sofreu, né?
Então, quando começaram a perceber que ele mudou de personalidade de comportamento, começaram a ver, nossa, essa parte mais anterior dos lobos frontais tem a ver com personalidade e comportamento, né? Chamou-se atenção para isso. Esse Gage, ele se tornou alcoólatra, ele com a cabeça pontuda, ele foi para onde? Num circo, porque o circo no início era um reduto de anormalidades. Era a mulher barbada, que tinha problema hipofisário, né? Era o grande obeso, eram os gigantes, os anões e qualquer tipo de aberração, como foi o caso do Gage, com a cabeça pontuda aqui, porque os ossos ficaram virados mais para fora, né? Mas depois de 8 anos, então, ele acabou falecendo e ficou totalmente com evidente distúrbio de personalidade e de comportamento, né? Isso está nesse livro da Discovering the Human Brain, que eu estou citando aí embaixo para vocês. Bem, então, os lobos frontais. Um pouco além da metade do século XIX, já pegando 1863, o doutor Pierre Paul Broca, lá de Paris, aliás, de Paris, ele tinha um paciente, o senhor Le Borgne, que perdeu a capacidade da linguagem falada, ficou com afasia. E por mais que ele tentasse, ele jamais encontrou a causa dessa afasia. Até que esse indivíduo foi indo, faleceu por outro motivo, e ele fez uma autópsia bem rigorosa. A única coisa que ele encontrou foi essa lesão na face lateral do lobo esquerdo, do hemisfério esquerdo. Ele foi à Sociedade Anatômica de Paris e apresentou esse caso, sugerindo que essa lesão poderia ter sido a causa da afasia do Sr. Le Borgne. Por mais que ele tentasse que o Sr. Le Borgne falasse alguma coisa, ele batia no peito dele e diga, fale alguma coisa. Ele só falava tan, tan. Então hoje, quando se falar fulano é tan, tan, está remetendo ao caso do Sr. Le Borgne, né? Então, tan, tan. Bom, mas isso reforçou ainda mais essa vinculação entre região do cérebro e alguma função, né? Essa área de Broca, depois ela se confirmou mesmo. Bom, chegamos em 1935, lá em Londres está acontecendo o 2º Congresso Internacional de Neurologia. Aparece por lá o indivíduo que naquela época era assim o the best em congresso de neuroanatomia, de neurologia. Ele era convidado para abrir os congressos, para fazer a palestra de abertura, né? O tal de John Fulton, um americano. Com base em várias experiências feitas em animais, o que ele fez? Ele pegou 2 chimpanzés que ele tratava carinhosamente por Beck e Lucy e fez ablação da parte mais anterior dos lobos frontais. Cortou fora a área pré-frontal das 2 macacas, né? Levou as 2 lá para Londres e mostrou que elas ficaram com um tamponamento psíquico. Então, dizia, elas não têm mais, elas ficam assim alheias ao ambiente, não mostram nem euforia, nem tristeza, nem nada, ou seja, elas ficaram ali com aquela cara de paisagem. Estava presente nesse congresso um neurologista português, Egas Moniz. E o Egas Moniz teria levantado a mão e falou, olha, eu quero fazer uma pergunta. Esse método de ablação dos lobos frontais não seria adequado para a gente fazer em pacientes humanos com epilepsia que resistia a tratamento terapêutico, principalmente pacientes agressivos? Aí conta a história que foi uma revolta no coisa. Imagina fazer isso em cérebro humano? Quer dizer, em macaca pode, né, coitada? Mas em cérebro humano não. E foi uma coisa, e todo mundo discutiu depois no café, na coisa, só se falava nisso. Mas o que ele fez? Voltando para Portugal, ele fez uma parceria com o médico neurocirurgião Almeida Lima, e pela primeira vez no ano seguinte, em 1936, fizeram uma neuropsicocirurgia. Então pegaram um paciente epilético, de comportamento agressivo, puseram ele na mesa e cortaram os lobos frontais dele. Fizeram a ablação dos lobos frontais, né? Bom, então, em virtude disso, ele foi, e essa prática
da lobectomia, ou da leucotomia também chamada, ela foi assim o coqueluche da neurocirurgia durante uns 20 anos, em todo o mundo. E ele foi, por isso, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1949, né? E ele recebe uma homenagem filatélica também, lá em Portugal, em 1967, por conta da projeção de ter feito uma coisa assim que foi admirável, né? Numa cidade do interior do estado de São Paulo, eu tenho uma ex-aluna e ela lecionava numa faculdade veterinária. Ela me convidou algumas vezes para ir lá e eu fiquei hospedado na casa dela. Ela tinha a avó, que era muito idosa, e uma tia também idosa. Essa tia, ela era assim, sabe? Ela parecia a Beca e a Lúcia, assim, com tamponamento psíquico. E essa minha aluna, quando assistiu a minha aula falando disso, ela disse, eu acho que eles fizeram lobectomia na minha tia. Por quê? Ela era recém-casada na Revolução de 1932, o marido foi para a Revolução e morreu. Ela teve uma crise psíquica e foi internada no Hospital Juqueri, em São Paulo. Ficou lá muitos anos. Depois de muitos anos, alguém começou a perguntar, e a tia tal? E a mãe dessa minha aluna localizou, foi lá e tirou ela do hospital, levou para casa. Então essa minha aluna falava para mim, eu tenho certeza que eles fizeram lobectomia na minha tia. Porque ela tinha exatamente esse tipo de comportamento, né? Assim, de chamado tamponamento psíquico. Bem, então vamos ver rapidamente um pouquinho dessa história. Depois, com o tempo, eles começaram a fazer, não a lobectomia, mas a chamada leucotomia. Leuco é branco. Eles cortavam a substância branca que representava as fibras, os caminhos do lobo frontal. Era uma cirurgia feita em ambulatório. Então, eles inventaram um aparelhinho, um instrumento, que fazia uma incisão aqui em cima da pálpebra, perfurava a tábua óssea e fazia assim. Pronto, cortou os caminhos do lobo frontal e fazia o mesmo papel da leucotomia, né? Secção dos caminhos do lobo frontal. Ou lobotomia ou leucotomia, né? Bem, essa técnica ela foi depois aperfeiçoada pelo americano Walter Freeman. E aqui no Brasil, naquela época, quem assumiu esse tipo de terapia cirúrgica foi o doutor Aloysio Matos Pimenta, neurocirurgião do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Eu fiz uma pesquisa, meus amigos, e achei esse trabalho aqui, é uma tese, a lobotomia, a leucotomia nos manicômios brasileiros. Então, esse indivíduo conta que no Brasil foram realizados, num período de 20 anos, de 36 a 56, mais de mil pacientes que sofreram lobotomia ou leucotomia, né? E ele cita também várias personalidades que sofreram lobotomia. José Racide, violinista polonês prodígio, Rosemary Kennedy, irmã do presidente dos Estados Unidos, Rosie Williams, irmã de Tennessee Williams, e esse aqui, o Howard Dudley, paciente do Dr. Walter Freeman, que foi o médico americano que ele modificou um pouco a técnica, né? E a história de Eva Peron também consta dessa literatura, que existe suspeita de que ela também tenha sido lobectomizada, porque ela tinha um câncer com grandes dores e eles tentaram diminuir os sintomas, né? Porque o lobo frontal, ele acrescenta o fator afetivo ao sofrimento, aos estímulos de dor, né? Bem por aí. Bem, vamos ver então a anatomia dos lobos frontais, né? Isso eu já mostrei para vocês. Então, no lobo frontal, nós temos, aqui a gente tem o hemisfério esquerdo, a gente tem a área motora primária, a área de Broca, que é motora secundária, e aqui em azul, a área que nós chamamos agora em neurociência, a área pré-frontal, que trabalha com cognição, com fenômenos intelectivos, circuitaria de memória, censura, exercício de livre-arbítrio, né? E que Calderaro chama simplesmente de lobo frontal. Mas entenda-se que ele está falando da área pré-frontal, né? Que é um pouco extensa. Então, esse livro de neuroanatomia, do Novak, ele fala que a área pré-frontal ela é reguladora da profundidade dos sentimentos, agrega o fator afeto às sensações,
Porque nem todo estímulo doloroso, ele tem a mesma reação afetiva, emocional em todas as pessoas, né? Depende do seu banco de memórias. À custa do que se costuma dizer, gato escaldado tem medo de água fria. Escaldado quer dizer jogar água fervendo em cima dele, né, água quente. Quando joga alguém mesmo água fria, ele tem uma reação diferente de algum gato que não foi escaldado, né? Porque toda a reação da criatura depende do seu arquivo no seu banco de memória. Então ele completa as complexas reações individuais que vão da calma ao arrebatamento, do desânimo à exaltação, da afabilidade à repugnância, tem raízes na área pré-frontal. Na leitura espírita a gente dizia, tem a ver com o trabalho da área pré-frontal, né? Porque o trabalho todo é do espírito, é da mente, e o cérebro é o instrumento de manifestação da atividade. Vocês lembram que eu falei daquela conversa neuroquímica entre o sistema límbico e a área pré-frontal? Que são as duas áreas conselheiras do hipotálamo, que é o principal regente da atividade visceral, né? Então vamos falar um pouquinho disso. Olha, nesse livro aqui, Mapping the Mind, da doutora Rita Carter, ela fala da conversa neuroquímica entre o sistema límbico, que é ligado às emoções, a gente pode falar é o coração, e os lobos frontais que trabalham com a parte cognitiva, podemos falar que trabalha com a razão. Então, ela cita o caso de Eliotti, um paciente do Dr. Antônio Damasio. O Dr. Antônio Damasio é um neuroanatomista português, ele é radicado nos Estados Unidos, e a esposa dele, a doutora Hannah Damasio, é que fez a reconstrução daquele acidente do Gage, né? Que a barra de ferro atravessou a cabeça dele. Então, nesse caso do Elliot, ele teve um tumor aqui, exatamente nessa região de conexão entre o sistema límbico e a área pré-frontal. O neurocirurgião, quando extirpou o tumor, rompeu essas ligações. Então, o que aconteceu com o Elliot? Ele teve perda da capacidade de ter consciência do que sentia. Então, é assim, o doutor Damasio mostrava para ele cenas de acidente, coisas assim dramáticas, e ele ficava totalmente impassível. Então, certamente ele registrava aquilo no sistema límbico, mas como não era jogado na área pré-frontal, ele não tinha consciência disso. Mas eu tenho a impressão que se fizesse uma regressão de memória nele, ele ia vivenciar, né, as emoções. Então ele perdia essa noção, ele ficava impassível e perdeu a capacidade de escolher. Porque toda escolha nossa, diz a doutora Hannah, a doutora Rita, ela depende do impulso emocional, né? Então, isso é muito interessante, quer ver? Olha o que disse o doutor Damasio sobre esse paciente Elliot. Não tinha qualquer conteúdo emocional. Uma vida sem alegria ou amor, tristeza ou raiva. É o caso da tia da minha aluna, é o caso daquelas duas chimpanzés do John Fulton, né, da Beck Lucy, dos indivíduos que sofreram lobectomia. Sem capacidade de tomar decisões racionais, mesmo no meio de uma crise, embora QI e memória normais. Raiz do problema, diz o Dr. Damasio, suas emoções não eram conscientemente registradas, e sem elas, as emoções, ele não era capaz de avaliar coisas e situações, faltava-lhe o feeling para isso, né? Então, conclusão, a imparcialidade não existe. Tudo que se decide, tudo que se resolve, tem base emocional. Muito embora a gente negue, não, esse juiz ele é totalmente imparcial. Isso é uma falácia. A neuroanatomia já mostrou que a imparcialidade não existe, né? E Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala mesmo, a partícula de pensamento, que depende da área pré-frontal, é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. E a doutora Candice Pert, americana, falecida há poucos anos, nesses dois livros dela, olha, Moléculas da Emoção e Conexão Mente, Corpo e Espírito, ela fala do papel das emoções como parceiras dos sentimentos. Então tem muita gente
afirmando que o pensar não é um canal separado do outro canal emocional, não. Eles conversam, eles têm uma conversa neuroquímica, né? E o Herbert Spencer, eu fui atrás dessa criatura quando eu li o livro O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires, que cita Bozano, que teve influência do Herbert Spencer. Aí eu falei, quem que é esse Herbert Spencer? Aí fui atrás. O Herbert Spencer, ele era considerado Aristóteles moderno, porque ele era um polímata, que é o nome que se dá à pessoa que domina várias áreas do conhecimento. Olha aqui, ele era sociólogo, filósofo, biólogo, antropólogo, dominava literatura, teoria política, economia, ou seja, o cara tinha, acho que, um cérebro avantajado, né? Então, o polímata. Então, ele dizia, já naquele tempo, olha, começo do século, final do século XIX, século XIX, comecinho do XX, né? Olha o que ele dizia, a opinião é determinada, em última análise, pelos sentimentos e não pelo intelecto. E a nossa cultura cientificista, ela fala o contrário, né? Ela fala, não, que a ciência tem que deixar o emocional de lado e é todo racional. Isso é uma falácia, não é? Porque todo mundo decide o tempo todo com base nos sentimentos, até de forma inconsciente, né? Até de forma inconsciente. E eu gosto muito de palavra cruzada, especialmente aquele duplex, que você vai formando assim as palavrinhas e depois forma a frase, né? E eu vinha voltando do Rio Grande do Sul, que eu fui lá dar uma disciplina num curso, e no avião eu fui fazendo palavra cruzada, e o autor da frase, a imparcialidade não existe, era o Mário Quintana, que é um literato gaúcho que eu gosto muito, né? E então a frase era essa, a imparcialidade não existe. E eu fiquei pensando, eu falei, com certeza o Mário Quintana não era neurocientista, ele não conhecia o trabalho da doutora Rita Carter, nem do doutor Antônio Damasio. Como é que ele sabe que a imparcialidade não existe, né? E uma vez eu assisti uma palestra do Hermínio Miranda, lá em São Paulo, convidado pela doutora Marlene Nobre, e que ele terminou a palestra dizendo assim, que os cientistas procuram aquilo que os artistas já sabem. Porque na assimetria funcional entre os dois hemisférios, o hemisfério direito, que trabalha com a arte, com a intuição, com experiências místicas e religiosas, é um outro canal de conhecimento. Eu falei, como é que esse cara que é literato, é poeta, sabe o que a neurociência está demonstrando, né? Dessa conversa neuroquímica entre a área pré-frontal e o sistema límbico, ou seja, entre emoção e sentimento. A imparcialidade não existe. Bom, então esse lobo frontal, essa área pré-frontal, ela trabalha com cognição, com funções intelectivas, mas ela trabalha também com nível alto de moralidade. Então eu trago para vocês, tem muito trabalho feito nisso. Olha, tem o Dr. Andrew Newberg nos Estados Unidos, ele trabalhou acho que com freiras carmelitas, que durante a oração também marca a área pré-frontal. Depois tem outro autor, acho que é o Dr. Mário Beauregard do Canadá, lá da McGill. Ele trabalhou com monges budistas durante a reflexão e também marca a área pré-frontal. Mas eu cito um trabalho que é bem nosso aqui da AME Brasil. Quer ver? Olha, esse nosso colega, o João Ascenso, ele viajou muito com a gente para fazer palestra e tudo, fez o doutorado dele no Rio de Janeiro, com o Dr. Moll. E depois ele foi para os Estados Unidos fazer o pós-doc, eu não sei, nunca mais tive notícia do João. Ele escreveu o seguinte trabalho, olha, evidências da neurociência cognitiva provam a tese de Calderaro, proposta no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Está na revista Saúde da Alma, 2010, da Associação Médico Espírita do Brasil, né? Então, o que ele fala? Que o orientador dele, da pós-graduação, o Dr. Jorge Moll, muito conhecido, nesse centro de pesquisas de neurociência cognitiva, lá no Rio de Janeiro, ele fazia trabalho com dilemas morais e com ressonância magnética funcional. Então ele pegava o indivíduo e falava assim, olha, você estacionou o seu carro num lugar indevido. Veio o guarda e quer multar você. Mas existem duas possibilidades.
Ou você dá uma gorjeta para ele, tem uma boa conversa, dá uma gorjeta para ele não registra a multa, vai embora, ou você pede desculpa, paga a multa. Quando o indivíduo fazia opção por um comportamento mais ético, marcava a área pré-frontal. Quando não, marcava áreas lá do sistema límbico, né, lá embaixo, ou da coisa mais baixa. A minha irmã Regina, também pedagoga, professora da universidade e espírita, ela também trabalhava com dilemas morais. E ela falou que ela pegava, por exemplo, assim, 100 estudantes de veterinária, 50 estudantes disso, daquilo, e ela ficava horrorizada com o nível moral. E ela começou a fazer isso com o pessoal do professorado, docentes, ela falou que o nível era pior ainda. Porque a gente vai se acostumando, né, no jeitinho brasileiro, e acaba ficando numa moralidade muito baixa. Então, esse artigo do João Censo é muito bonito, porque ele fala, o Dr. Moll, ele não era espírita, nunca leu André Luiz, nem Chico Xavier, e o que ele fala, toda a experiência dele, nesses dilemas morais, confirma a tese de Calderaro, de que o lobo frontal realmente tem a ver também com níveis morais de altos níveis, né? Com a moralidade. Bem, olha uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos 370. Kardec pergunta, pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais das faculdades morais e intelectuais? A resposta, não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Então a gente fica perguntando, mas olha, todo mundo já tem um lobo frontal bem desenvolvido, né? Aqui todo mundo tem um lobo frontal ótimo. Por que o ser humano ainda não pegou o rumo dos altos níveis da moralidade, né? Ainda trabalha com a guerra, com a violência, com a subjugação, com a dominação, né? Então, a gente fica com essa pergunta por aí. Olha lá. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque no livro dos médios, Calderaro também, é o progresso intelectual que nos leva ao progresso moral. Então, olha a resposta, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Meus amigos, o verbo da evolução espiritual através do lobo frontal é o verbo escolher. Tem até aquele físico e filósofo indiano, Amit Goswami, eu não sei se é assim que se pronuncia, porque o nome dele é indiano. Num livro dele chamado Universo Autoconsciente, ele fala assim, a consciência é a essência do ser. É o que nós na doutrina chamamos de espírito, né? Então ele diz assim, a principal função da consciência é o ato de escolher. E tanto isso é verdade que a gente já pode atualizar o preceito cartesiano, penso, portanto existo, para escolho, portanto existo. Porque diz ele, o ato de escolher é posterior ao ato de pensar. E é interessante isso, né? Então, o verbo escolher. Essa questão aqui, 780A, eu gostaria que vocês, chegando em casa, comparem essa questão com a questão 629 do Livro dos Espíritos. Tanto os Espíritos falaram em moral para Kardec que ele pergunta, repito, na questão 629 do Livro dos Espíritos. Afinal, o que se deve entender por moral? Os Espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta e começa por discernir entre o bem e o mal. Porque então o homem, conhecendo a diferença entre o bem e o mal, ele pode escolher fazer o bem, vírgula, e para o bem de todos. Olha, não é fazer o bem só para a nossa panelinha, a nossa família, né, o nosso centro espírita, não, é o bem de todos. Então, por isso Kardec colocou a estrutura da doutrina como ciência para você conhecer, como reflexão filosófica para você estudar o significado do conhecimento. Você entendendo o significado do conhecimento, você entende, e você entendendo, você escolhe bem. Então é assim, é ciência, reflexão filosófica, consequências morais. As consequências morais dizem respeito às nossas escolhas. Então é assim,
À medida que eu vou entendendo que a melhor maneira de conviver com tudo e com todos é fazendo o bem para o bem de todos, eu faço opção pelo bem, não é? Então, a questão moral da doutrina é fruto do conhecimento. Por isso que eu falo brincando que nós somos condenados, nós espíritas, no bom sentido, a estudar. Porque é através do conhecimento e do entendimento que nós vamos escolher bem. E no livro dos médiuns, item 303, está escrito assim: a finalidade última da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. E moral significa o quê? Fazer o bem, vírgula, e para o bem de todos. Então a gente compara essa questão com a 629 do livro dos Espíritos. Bem, olha que o doutor Bezerra, preocupado com isso, ele deu uma comunicação pelo Divaldo, lá nos Estados Unidos em 2010. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias do intelecto, das conquistas do intelecto, esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Não adianta a posse material, a subjugação, a dominação, né? Alguém já disse que a humanidade já tentou de tudo. Já tentou o domínio, a subjugação, a dominação, a exploração. Nada deu certo. Só falta tentar outra coisa, que é o amor, né? É o que nós precisamos fazer para pôr esse mundo em ordem e partir para o planeta de degeneração. Olha essa questão 629 que eu falei, né? E aqui embaixo eu coloquei outra questão que Kardec pergunta, porque aqui fala, olha, tem que fazer a distinção entre o bem e o mal. Como é que a gente faz isso? Kardec perguntou, olha, 631. Deus deu ao homem inteligência para distinguir entre o bem e o mal. Então é pela inteligência, pela porção cognitiva da área pré-frontal que nós vamos discernir entre o bem e o mal. E optando pelo bem, nós vamos cair na parte moral, né? Ou seja, está tudo muito bem explicadinho aí. Por isso, então, é que Kardec fez a estrutura da doutrina, e ele fala disso no livro que é o Espiritismo, né? Ciência, reflexão filosófica e consequências morais, que caem nas nossas escolhas. Então, uma pergunta. Durante o nosso processo evolutivo, quando a gente foi saindo da animalidade e caindo no período de humanidade, em que ponto que começou essa coisa do despertamento do nosso senso moral, né? Eu já falei na primeira parte um pouco, naquela Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, que ele fala do homem infraprimitivo, lembra? É nesse trecho aí. E também na Gênese de Kardec, capítulo 11, que se chama Gênese Espiritual, a partir dos itens 15 e 16. Eu vou pedir para vocês fazerem essa consulta depois, porque eu não vou ter tempo de cuidar disso agora, viu? Bom, então vamos para frente, eu estou terminando. À medida que foi acontecendo isso, que foi acontecendo o processo evolutivo, André Luiz mesmo diz isso em Evolução em Dois Mundos, foi havendo, o crânio foi se expandindo. Eu coloquei isso em termos de neurociência. Então, o que aconteceu? Olha, o Homo habilis, que é aquela criatura lá que estava emergindo do Australopithecus, né? O Homo erectus, o sapiens antigo e a nossa espécie, o crânio foi se desenvolvendo, foi se expandindo, mas principalmente na região frontal. Então, houve expansão do neurocrânio com investimento no lobo frontal. Olha a nossa testa como está redondinha aqui, né? E não vale ficar olhando um para a testa do outro e ficar falando, naquele ali não tem a testa muito expandida, não. Mas olha, pode ser que não tenha nada a ver, né? Por quê? Aqui nessa tábua óssea da testa, atrás dela tem uma outra tábua óssea. E entre as duas tem uma cavidade, que é o seio frontal, revestida por mucosa, que a minha está inflamada agora dos dois lados, que caracteriza a sinusite. Então pode ser que uma testinha mais redonda seja um seio frontal mais amplo para caber mais catarro, né? Não tem nada a ver com o lobo frontal. Bom,
Então, meus amigos, olha, houve expansão do neurocrânio, que é a parte da cavidade craniana que contém o cérebro, e o viscerocrânio é a parte da face. Inegavelmente, nós estamos em expansão da área frontal, né? Então, é bem por aí. Bom, então, se o lobo frontal trabalha com a parte intelectiva e a moral, vamos fazer um diagnóstico de como é que nós estamos nas duas áreas? Na parte intelectiva a gente está muito bem, né? Nossa, a gente já foi à Lua há mais de 50 anos, tem sondas espaciais, quando tem essas cirurgias que são feitas com participação do indivíduo que está lá do outro lado do mundo, aviões supersônicos, esse brinquedinho aqui nos conecta com o mundo inteiro, né? A gente fica até assustado. Então, intelectivamente a gente está muito bem. E a parte moral, hein? Dá até vergonha, sabe? A gente fica assim. Nós temos questões sociais e morais muito graves, muito graves. O aborto banalizado. Quando eu comecei a ir para a Europa com a doutora Marlene, todo ano, chegou na Suíça, eu falei, nossa, que beleza de país. As paisagens maravilhosas, não tem desemprego, né? Todo mundo tem seguro-saúde, coisa toda. Depois eu fui ver, nossa, o maior índice de suicídio é da Suíça, lá da Europa. Chega lá, aborto é banalizadíssimo na Europa inteira. A eutanásia neonatal é feita na Holanda desde o ano 2010. Já está contaminando a Bélgica, a Alemanha, e o médico é precursor disso, que ele chama de tratamento humanitário, ele quer expandir a eutanásia também para doentes psiquiátricos graves. Ou seja, a vida humana não vale mais nada. Naquela linha de produção, começou com defeitinho, descarta. Vai indo no final, como diz o meu colega, começou a vazar e a babar, também descarta. Ou seja, eu mudei o meu conceito de país de primeiro mundo. Que primeiro mundo é esse que tem aborto, eutanásia, suicídio assistido, né? Então, lá na Suíça, tem suicídio assistido. Você não precisa se jogar da ponte, nem passar embaixo do trem. Você se matricula lá, marca, vai lá, eles põem o soro na sua veia, você declara que quer morrer mesmo, eles filmam, se você autorizar, e passa na TV estatal. Se vocês tiverem coragem, entra na internet e põe lá, suicídio assistido Suíça. Tem por soro e tem também você tomar uma dose letal de algum neurotrópico, né? Então, o suicídio assistido, quer dizer, o que vale a vida humana? Não vale nada. Então, eu mudei o meu conceito de primeiro mundo, falei, olha, vamos ficar aqui com os nossos problemas, que pelo menos a vida humana a gente valoriza ainda, né? E vamos tocar a vida para frente. Bom, então, no Livro dos Espíritos 785, se o lobo frontal trabalha com a parte intelectiva e moral, o progresso intelectual avança sempre, a gente concorda. Mas o maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Meu Deus, olha, a obra espírita está cansada de falar isso. Os dois grandes entraves para o nosso progresso moral são o orgulho e o egoísmo, né? Então, a gente... Desculpa, no Livro dos Espíritos 917, Kardec pergunta, se o egoísmo e o orgulho são as grandes chagas, como destruir o egoísmo? Olha a resposta, com a predominância da vida moral sobre a material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá. Pessoal, meus amigos, não é pouco o que a doutrina espírita nos oferece na sua estrutura, não é pouco. Quando a gente começa a entender, é uma coisa assim que não dá para voltar para trás. Então eu falo, quando você é analfabeto, você não aprendeu a ler, você passa na frente de alguma coisa que está escrita e você fica olhando, mas você não consegue ler. Depois que você aprende a ler, você é alfabetizado, você chega numa coisa que está escrita e fala, sabe uma coisa, eu não vou ler o que está escrito aí, já leu, não é? Porque o entendimento, ele é definitivo. Quando você entende uma coisa a partir do conhecimento, aquilo não volta para trás. Você conquistou um espaço, um patamar que não tem retorno, né? Eu acho que é assim, quando você entende a estrutura da doutrina espírita e a responsabilidade moral dos nossos atos,
pronto, não dá para voltar atrás, né? Eu acho que é bem por aí. Então ele continua o texto, olha, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Quando isso acontecer, nós estaremos então de acordo com a lei de Deus. E eu vejo às vezes algumas fábulas, algumas narrativas, algumas histórias que têm os 3 andares da casa mental. Por exemplo, nessa história aqui da Bela e da Fera, esse cara é um príncipe, ou seja, ele já tem essência divina, mas por uma maldição lá, ele está caracterizado ainda na fase de animalidade. E a coitadinha da Bela, ela já está no 3º andar da casa mental, porque ela já vibra em amor, na lei de justiça, amor e caridade, e é através do amor que ela consegue fazer a reversão da maldição dele, que está de fera, para voltar a ser príncipe outra vez, né? Então, essas coisas todas, a gente de vez em quando cai a ficha, a gente consegue fazer a leitura, né? E essa história, então, com essa visão, ela é mesmo muito bonita, né? Além da doutrina, nós temos o exemplo de Jesus, né? Quando Kardec pergunta, afinal, na 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que já encarnou aqui, nos pode servir de guia modelo? Veio de Jesus. É o tipo mais perfeito de comportamento moral que já encarnou aqui no nosso planeta. Ou seja, temos a doutrina, temos Jesus, precisa de mais? Acho que chega, né? Tá bom. Bom, vamos voltar ao cérebro triuno e em 5 minutos eu estou terminando. Então, Calderaro, ele preconiza 2 coisas, logo nos primeiros capítulos. Livre trânsito pelos 3 andares da casa mental. Porque, às vezes, nos processos obsessivos, depressivos, a gente fica no 1º andar. A gente não quer mais saber de nada, não quer viver nada, fica enrustido lá embaixo. Outras vezes, a gente se dedica ao trabalho de maneira, assim, equivocada. O doutor Sérgio Lopes, que é psiquiatra, ele fala, às vezes, trabalhar demais é um sintoma de desvio mental, de alteração mental. E também ficar só no alto da montanha em contemplação é outra coisa. É claro que a gente precisa de momentos de prece, de reflexão, de ficar sozinho consigo mesmo, mas não ficar a vida inteira longe do convívio social, né? E outra coisa também que ele fala é a busca da autoiluminação. Olha o que Emmanuel, no capítulo 76 de Caminho, Verdade e Vida, fala da autoiluminação. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da autoiluminação. Porque quanto mais a gente estiver melhor, mais a gente vai trabalhar ser visto bem, vai ser um servidor melhor, né? Eu vou passar meio rápido, mas depois vocês podem ver. Bem, esse livro Voltei, do irmão Jacó, que é pseudônimo do Frederico Figner, que foi um grande empresário brasileiro, ele pensa que porque ele trabalhou na obra espírita, ele fez isso, fez aquilo, o perispírito dele estaria luminoso e não estava. Ele ficou muito envergonhado. Então ele escreve esse livro, dando um recado para os espíritas, falando que não pensem nós, que pelas simples tarefinhas que a gente faz na casa espírita, a gente vai estar iluminado. Nós precisamos cuidar da nossa autoiluminação, né? Fazer a caridade sendo caridoso e nos atos de bondade ser bondoso, e não fazer por fazer. Bom, o doutor Sérgio Lopes, que é psiquiatra e foi um dos autores do Cérebro Triuno, ele fala que a autoiluminação, por isso nós precisamos do autoconhecimento, porque significa clarear o ambiente interno nos espaços escuros que nós temos. Não são coisas ruins, elas são esquecidas lá, a gente não trabalha muito com aquilo. Então, à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai identificando esses espaços escuros, a gente ilumina. É o verdadeiro sentido da autoiluminação, né? Quanto mais luz tivermos, mais força para ajudar também vamos ter. Eu vou terminando, então, mostrando que o outro autor do livro Cérebro Triuno, que é o Dr. Sérgio Lopes, ele tinha acabado de escrever esse livro, o Código do Monte, que é das leis morais. Então, olha o que ele fala. Que no primeiro andar da casa mental, que diz respeito ao nosso passado, nós só conseguimos trabalhar com 3 leis.
a lei de conservação do corpo físico, se manter vivo e reproduzir a espécie, e a lei de destruição. No segundo andar da casa mental, nós temos o presente, lá o córtex motor e tal. Já trabalhamos com outras leis. Lei de sociedade, que permite o desenvolvimento moral, lei do trabalho, que permite o desenvolvimento intelectual. As duas somam a lei do progresso, que contempla também a lei de igualdade e lei de liberdade. E o terceiro andar da casa mental trabalha com o futuro. Nós trabalhamos já com altas leis, a lei de adoração, justiça, amor e caridade. Então é assim, à medida que a gente vai, nós temos os 3 andares e vamos circulando pelos 3. Mas quando já temos posse do terceiro andar, já temos condição de trabalhar com lei de amor, justiça e caridade, lei de adoração a Deus, chegando à perfeição moral a que todos nós estamos destinados, né? Mas é um trabalho pessoal e intransferível mesmo. Bom, eu acho que isso aqui eu não vou falar, viu, pessoal? Eu vou meio já para o fim, porque a gente está falando aqui que, então, toda a ciência hoje está trabalhando com as organelas do citoplasma, né? Particularmente com microtúbulo, viu? Eu vou pular isso aqui. André Luiz também fala isso em Evolução em Dois Mundos. Depois isso está gravado, vocês podem pegar o arquivo e dar uma revisada, viu? Que eu já vou indo para frente aqui. Então, o biólogo celular americano Bruce Lipton, nesse livro Biologia da Crença, ele valoriza o papel da membrana, né? E ele fala, olha que bonito, concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim. Me fez passar de cientista agnóstico a místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo físico. Por quê? As pins receptoras, as proteínas integrais de membrana, da membrana celular, elas captam também, além de sinais luminosos e elétricos, captam pensamentos e sentimentos. Olha que coisa extraordinária que é isso, né? Bom, e André Luiz, quando fala em Evolução em Dois Mundos, que somos herdeiros de nós mesmos, o Bruce Lipton concorda com ele ao dizer: o controle de nossa vida não depende de sorte, mas sim de nós mesmos. Deixamos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornarmos senhores do nosso próprio destino. Então não é por conta disso, daquilo, não é por conta do meio, não é porque nós temos que resolver as nossas questões, né? Com a ajuda, às vezes, de profissionais, da prece, da oração, dos amigos espirituais, mas o trabalho de autoconstrução é nosso, né? E eu termino fazendo uma homenagem para a doutora Marlene Nobre, a nossa líder eterna, né? Uma criatura que direcionou, trabalhou em prol da doutrina, em prol do bem, do paradigma chamado médico espírita. Então eu sou eternamente grata à doutora Marlene Nobre, né? Bom, e por falar no outro autor, que é o Dr. Décio Yandri Júnior, uma das coisas que ele trabalhou no livro foi a simetria funcional entre os 2 hemisférios cerebrais. Porque o hemisfério esquerdo, ele trabalha com toda a parte intelectiva, da matemática, do raciocínio lógico, e o hemisfério direito é o artístico. Ele trabalha com reflexões, com meditação, com vivências místicas, religiosas, né? Então, eu vou passar um vídeo para vocês, terminando, mostrando como a circuitaria de memória do hemisfério direito, ela é diferente do hemisfério esquerdo, né? Às vezes, pessoas que têm Alzheimer ou que tiveram AVC do hemisfério esquerdo, quando elas são motivadas pela música, elas têm uma motivação para interagir. Então, eu termino com esse vídeo mostrando essa assimetria, entre aspas, funcional entre os 2 hemisférios. Carlos, eu só aperto aqui? Então, vamos lá.
Maravilhoso, né? Que coisa dela reativar a memória motora, né, da dança e da sensibilidade musical. Então, a música, especialmente, que ela tem essa sonoridade, ela trabalha muito bem com o hemisfério direito. E hoje em dia, os terapeutas estão utilizando a música para fazer a pessoa interagir novamente com todos, né? Bem, pessoal, então eu termino por aqui a minha apresentação e fico disponível se houver tempo ainda para alguma pergunta, algum comentário, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia, meu nome é Juliana, sou médica veterinária. Observo uma evolução imensa da relação homem-animal nos últimos anos, intensificando-se durante a pandemia. Pets tornaram-se filhos com efeitos muitas vezes deletérios dos homens e também aos animais. Como a senhora analisa essa mudança? Os animais estão passando por um salto evolutivo e precisam deste suporte emocional, mesmo que exagerado, para adaptar seus corpos a experiências, espíritos, seus corpos e espíritos à nova fase planetária? Oi, Juliana. Então, essa questão do relacionamento de seres humanos e animais, ela está tão intensa e ela se intensificou muito durante a pandemia, né? Que hoje na área da saúde existe um conceito bem firmado de família multiespécie. Tem cursos aí mostrando o procedimento, a inter-relação dos componentes de uma família multiespécie. Esse conceito ele tem fundamento em duas coisas. Primeiro, na ocorrência das chamadas zoonoses, que são as doenças comuns aos seres humanos e os animais. E outro fator é a afetividade que se estabelece entre seres humanos e animais, né? No setor jurídico, esse conceito ainda não tem validade. Então, lá nas leis, nos regimentos, regulamentos, estatuto, não tem esse conceito. Agora, o ser humano precisa tomar cuidado, porque ele está fazendo dos animais, às vezes, uma coisa inadequada, que é a humanização dos animais, dos pets. Então, essa é a coisa exagerada. Você vai lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo, tem gente passeando com o carrinho, com o cachorro dentro, o gato dentro, com óculos escuros, com roupinha, com mochilinha. Isso é processo de humanização, está errado. Desde a década de 1960, tem um primeiro código de ética chamado o princípio das 5 liberdades de Bramble, que diz assim: todo animal deve estar livre de fome, de sede, livre de doenças, livre de desconforto, e o último item é livre para expressar o comportamento normal da espécie. No momento que você põe um animal dentro da sua casa e impede o animal de ter o comportamento normal da espécie, você está já fazendo uma subjugação. Então é claro que se ele vai viver dentro da sua casa, ele tem que ser educado para conviver com todo mundo, mas não a ponto de tolher e tornar os hábitos dele como sendo hábitos humanos, né? É isso que se corre. Nesse caso, a gente não estará atuando em favor do processo evolutivo do animal, porque ele está subjugado, né? Bem por aí. Agora outra pergunta é: se existe o cérebro, o perispírito e o espírito, onde podemos localizar a mente? Olha, eu estou convencida que a mente tem a ver com o perispírito, porque Emmanuel ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se a mente é espelho, para um comportamento se tornar no meio fenomênico, aqui no meio físico, o que tem que fazer? Ele parte do espírito, da vontade, ele passa pelo perispírito, né? E depois do perispírito é que se atua no cérebro. Então, como ele é um espelho, eu, pelo menos na minha leitura, eu coloco a mente no perispírito. Eu acho que o que a gente chama de mente e ciência, na literatura espírita, a gente pode relacionar a mente com o perispírito. É um campo de energia, né? Certo. Como a ciência e o espiritismo avaliam o aumento de casos de Alzheimer? Olha,
Primeiro pela modernidade que está sem rumo, né? Do jeito que então essas coisas chamativas do mundo físico, os chamamentos da vida chamada mundana, eles são muito sedutores, né? Então, em vez de você ir para a casa espírita, fazer prece, ter evangelho no lar, ter paciência com as pessoas, às vezes é muito mais fácil você ter um comportamento assim mais explosivo, né? Então, uma coisa é essa, você assumir a responsabilidade dos seus atos. A outra coisa, deixa eu ler a pergunta outra vez, que eu vi uma coisinha aqui que me chamou a atenção. O aumento dos casos de Alzheimer. E também a possibilidade, através de vários exames, como é o caso da ressonância magnética funcional, identificar, né? Muitos dos diagnósticos que são feitos hoje, com os recursos que nós temos, também existiu no passado e a gente não conseguia identificar. Então, eu acho que é por conta da possibilidade do diagnóstico. É um dos fatores também. Fora que as pessoas vivem mais, né? Hein? Fora que as pessoas hoje vivem mais. É isso mesmo. A Margarida está lembrando que as pessoas hoje, como vivem mais, então correm mais o risco de algumas afecções, né? Existe explicação, do ponto de vista espiritual, do motivo pelo qual a pineal de cães ser menor ou menos definida do que em bovinos? Não tem, porque o tecido, o cão tem. O tecido da glândula pineal ele tem, só que é um tecido que tem assim, não tem a forma de um cone, que você abre os dois hemisférios cerebrais, você já vê aquele cone. Ela é menos expressiva do ponto de vista da macroanatomia, mas ele tem o tecido da glândula pineal, no mesmo lugar. E tem outras espécies que tem um pêndulo assim, a pineal fica lá em cima, tem outras que ela é mais arredondada. Então, e também o processo de mineralização não é o mesmo para todas as espécies. Cada espécie animal, às vezes, tem um mineral diferente. Como podemos compreender melhor a depressão e os transtornos maníacos e depressivos em que há euforia, com base no entendimento do cérebro triuno? Olha, todos esses processos mentais, a origem deles é espiritual, né? É claro que tem processos físicos que, como o físico não está mais, ele está lesado, ele está modificado, ele está prejudicado para transmitir a informação, é o caso do Gage, né? Que explodiu aquela barra de ferro, destruiu as áreas pré-frontais. Ele então perdeu o mecanismo de manifestação física da censura e de outras coisas. Quer dizer, na realidade, na mente dele ele tinha esse arquivo de ser mais agressivo, debochado. Mas ele, como ele estava num trabalho, ele era responsável, ele tinha como fazer a censura. No momento em que ele perdeu o mecanismo de expressão da censura, ele virou um debochado. Mas, de modo geral, esses processos, eles têm origem mental, têm origem psíquica, né? E os animais também, né? Eu tive muitos animais, então eu via, por exemplo, os que viveram mais. Eu tinha um cão da minha filha, no final ele ficou tão doidinho que ele brigava com o coxo de comida, ele pegava e sacudia e latia. Então você vê que é um comportamento que está um pouco fora do normal dele, né? Mas a interação da mente com o cérebro ainda é um grande mistério. Mas a gente sabe que tanto alterações que são de origem mental se refletem no cérebro, como vice-versa. Se o córtex pré-frontal está relativamente bem desenvolvido no nosso nível evolutivo, seria porque a nossa inteligência é bem desenvolvida? É isso que faz com que... Não, no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, né? O fato de você ter um cérebro desenvolvido significa que você tem um nível alto de inteligência e de moralidade? Não. Não são as condições físicas do cérebro que dão faculdades ao espírito. As faculdades do espírito é que se refletem nas aquisições da matéria, né? Mas é assim, a gente tem um instrumento já de um cérebro bem desenvolvido, de um lobo frontal bem desenvolvido, mas a gente não usa, não é? Porque o instrumento a gente tem. A gente pode ter o Livro dos Espíritos, o Evangelho lá em casa, fechadinho, nunca abriu, nunca leu nada, mas tem. Não é porque a gente tem que a gente usa, né, Arthur?
mas se a gente conseguisse usar, já temos. Hoje, relaciona-se a fibromialgia como uma dor emocional, de fundo emocional, né? Estaria relacionada ao córtex pré-frontal? Existem estudos direcionados nesse sentido? A medicina hoje já busca moduladores da região do córtex para esse tipo de tratamento? Olha, eu sou médica veterinária e a fibromialgia nos animais, né, Juliana? Já é uma coisa assim que a gente não tem um foco muito ampliado, né? Então, de modo geral, as doenças que acontecem, as degenerativas, as doenças que são, elas são assim de natureza do próprio organismo, muitas delas têm origem na mente, nos distúrbios psíquicos, né? A gente estava conversando ali no café a respeito daquela via mesolímbica, né? Que passa desde do mesencéfalo, vai subindo, passa pelo acúmbens, pela amígdala, ativa o lobo frontal com a secreção da endorfina. Então, eu acho que em todas as ocasiões a gente tem que ter comportamentos que estimulem a via mesolímbica, que nos deem prazer, nos transmitem alegria, significado da própria vida, né? Então, é bem por aí. A pessoa que tem, às vezes, muita mágoa, que tem recordações que não são muito bonitas, elas ficam retidas naquilo e isso vai através vai reverberando, e vocês se lembram do livro Nosso Lar? Quando o André Luiz chega lá, ele é médico, ele quer ter privilégios lá, e aí eles falam para ele que ele era um suicida, e ele fica bravo. Ele falou que nunca passou pela cabeça dele esse tipo de coisa. Eles falam, não, mas você foi um suicida indireto. E o Dr. Sérgio Lopes explicou que nessa passagem, às vezes inconscientemente, ou por um complexo de culpa, ou uma mágoa retida por muito tempo e tudo, a gente faz a nível inconsciente a manifestação inadequada da influência sobre as células e acaba gerando um foco, às vezes, de câncer ou de doença degenerativa, né? De qualquer maneira, a saúde mental ela tem que ser vigiada. Emmanuel fala que a saúde corresponde à verdadeira harmonia da alma, né? Essa é a verdadeira saúde. Mesmo você tendo com doença do corpo físico, se você está com harmonia na alma, você está saudável. Porque às vezes a pessoa não tem nada e está doente. Porque uma pessoa é mal-humorada, que tudo critica, reclama de tudo, né? Nós precisamos transformar a reclamação em atitudes de gratidão. Agradecer mesmo as coisas que... Tem uma poesia da Maria Dolores, que eu gosto muito, que ela fala, ela vai agradecendo, né? Pelo sol, pela vida, tudo, e no final ela diz assim... sou muito grata ante as bênçãos que me envia do plano superior e até pelos problemas e provas da senda em que me renovas, muito obrigada, Senhor. Porque às vezes a gente consegue o entendimento das coisas, o amadurecimento, através da vivência de algum sofrimento, né? Que não é castigo, não, é só uma oportunidade para a gente abrir a cabeça e entender o que está acontecendo, né? Você comentou sobre os cortes do lobo frontal para pacientes psiquiátricos. O que diz sobre o uso de choques elétricos nos tratamentos psiquiátricos para acalmar os pacientes? Olha, um familiar meu, quando eu era criança, eu ficava assim, cadê fulano? Ele foi para Campinas tomar choque. Eu ficava assim, que negócio é de tomar choque, né? Uma pessoa depressiva. Então, hoje em dia ainda sob alguns aspectos se usa, né? Mas agora com anestesia. Naquele tempo eu me lembro que as pessoas contavam que não era com anestesia. Então devia ser uma coisa horrorosa, né? Mas, enfim, essa parte de psiquiatria, quem vai definir são os especialistas da área. Eu estou longe de ter essa especialidade, então não posso dar palpite nenhum em choque elétrico, né? Terminou? Acho que sim. Mais nenhuma pergunta? Doutora Ivênia, nós queríamos agradecer muito a senhora, foi super prazeroso esse nosso contato, essa experiência de
estar com a senhora é uma pessoa assim, super agradável para a gente conviver. Muito obrigada. Tudo isso, ó. Obrigada, viu, Margarete? Imagina, eu que agradeço. A senhora quer falar? Eu desliguei. Eu é que agradeço, viu, pessoal? Agradeço a todos vocês, os amigos que eu reencontrei, né, Marcelo, Eliane, e agradeço a Margarete. Então, quando o Rodrigo me convidou, eu falei, nossa, que bom, faz tempo que eu não vou a Sorocaba. Ele falou, eu vou passar para a Margarete, que vai tratar de umas coisinhas. Essa Margarete foi incansável, porque ela ficou sabendo que eu tenho uma restrição alimentar severa, né? Eu já sou vegetariana, e por outro lado, depois dos 70 anos, eu tive 3 vezes pancreatite aguda, gravíssima. E eu fiquei sabendo que o índice de óbito era em torno de 80%. Então eu estou em moratória, pessoal, né? Então é assim, eu tenho a minha dieta alimentar e a Margarete me ligou umas 3 vezes. Mas a senhora pode com não sei o quê, pode com azeite, pode com isso. Eu falei, Margarete, deixa quieto, eu levo meu pão sem glúten, né? Tomo café puro e tudo mais. E eu queria agradecer muito você, viu, Margarete, pelo carinho, pela acolhida e todos vocês, viu? A minha via mesolímbica está assim, tchá, 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 e o meu sorriso para vocês é límbico, viu? Muito obrigada. Obrigada.